E falando em saúde, gente, com a pandemia da Covid-19, a importância da vacinação se tornou mais evidente, né, no mundo. E a imunização é uma das principais formas de prevenir doenças. E duas campanhas começam hoje aqui em Santa Catarina, contra a gripe e também contra o sarampo. Eu convidei o médico infectologista, o Dr. Pablo Sebastian, para conversar com a gente. Quanto tempo, doutor? Verdade, Flávia. Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso Ver Mais para falar dessas campanhas. A gente começa falando sobre a vacinação contra a gripe. A gente está falando aqui de campanhas que são vacinas oferecidas de graça. Quem pode tomar essa vacina da gripe? Bom, a vacina da gripe é bastante interessante porque somente dois grupos que não podem receber a vacina, que são as crianças com menos de 6 meses de vida ou aquele que realmente teve um efeito grave, alérgico contra a vacina. Uma vez se pensava até em quem tinha alergia a ovo, alguma outra situação, hoje se sabe que não. E aquelas pessoas, Flávia, que estiverem no grupo agora contemplado pela vacina, mas que estiverem com febre, aguardar alguns dias para passar esse quadro inflamatório e aí sim pode realizar a vacina com segurança. E quando a gente fala da vacina da influenza, a vacina da gripe, tem disponível de graça para toda a faixa etária? São grupos prioritários, a princípio. Tá. Então, a vacina ela vai começar agora com 2 etapas. Essa primeira, que inicia hoje, que vai percorrer todo o mês de abril, ela vai fazer a cobertura dos idosos e dos profissionais de saúde. Acima de 80? Acima de 60 anos. 60? Ah, tá. Depois, quando a gente Aumentei começar... essa faixa, acima de 60. Bom, mas é isso mesmo. A gente está cada vez, né? O idoso, ele está mudando mesmo de logística. Mas quando a gente chegar lá no mês de maio, então, aí a gente vai ter as crianças de 6 meses até 5 anos não completos, as grávidas e as puérperas, que são aquelas mulheres dos primeiros 45 dias depois do parto, os indivíduos em situação prisional, os indígenas. Então, aí que a gente vai ter aquele grupo das comorbidades, tudo isso vai ficar para maio. Mas para quem já fica ansioso, né, vem o inverno, já quer tomar a vacina da gripe, tem disponível na rede privada também. Exato, tem essa oportunidade. Na rede privada nós temos a mesma cobertura da vacina oferecida pelo SUS, mas ainda com um adicional de mais uma cepa da influenza B. Então, enquanto a vacina que está disponível pelo SUS, ela faz uma cobertura para a influenza A, H1N1, que é aquele pandêmico, o H3N2, aquela cepa Darwin, que fez aquela confusão no final do ano passado, com um número muito expressivo de casos, e uma cepa do influenza B. Na rede, quando nós pagarmos, então, na rede privada, nós teremos 2 cepas da influenza B. O doutor acredita que com a questão da prevenção da Covid, a gente estava com esses cuidados, máscara, álcool em gel, algo que está ficando mais frouxo aos poucos. Você acha que para o contágio da gripe isso também vai piorar? No inverno as pessoas terão mais gripe do que se comparar com o ano passado? Infelizmente, eu não tenho dúvida disso, Flávio. O que a gente observou no ano passado, por exemplo, a questão das doenças diarreicas agudas. Nós tivemos um número muito baixo dessas doenças diarreicas e agora, voltando às aulas e baixando a cobertura, nós já tivemos a observação dessas doenças, que são igualmente transmitidas por esse contato próximo. Então, claro, a gente sabe que desde a primeira dose de vacina da Covid as pessoas já começaram a relaxar bastante nas medidas de prevenção e para a gripe não vai ser diferente. Com ainda um outro potencial perigoso que foi a baixa cobertura de vacina para a gripe no ano passado. Nós não atingimos nem perto dos 90%, que é a meta mínima de imunização. E se eu tomei a vacina do Covid hoje, eu já posso imediatamente tomar a da gripe ou tem que ter um intervalo, doutor? Excelente pergunta. Se a gente pegar essa faixa etária das crianças de 5 a 12 anos, eles precisam obrigatoriamente de um intervalo de 15 dias entre as vacinas. Então, a preferência ainda é pela vacina da Covid. Então, se chegou essa faixa etária para fazer a vacina da Covid, vai lá, faz a dose da Covid, 15 dias depois pode fazer a vacina da gripe. Em relação aos adultos, isso não acontece. Então, as 2 vacinas podem ser feitas simultaneamente. Se não forem simultâneas, também a gente precisa de um intervalo. E as pessoas ficam inseguras com a questão do efeito colateral, né? Tem efeito colateral ou depende da pessoa? E que bom que tem efeito colateral, Flávia, porque qual é a ideia da vacina? A vacina está oferecendo um instrumento para que o meu corpo aprenda a se defender. Então, quando a gente fala de um efeito colateral de vacina, e sem dúvida, os mais frequentes eles são aqueles relacionados à injeção, à aplicação, calor ali no local, e o braço tudo fica bem, pesadinho. tudo certo. Mas tem aquelas pessoas que ficam 1, 2 dias assim com um mal-estar, um quadro febril, alguma coisa nesse sentido. Isso significa que o seu sistema imunológico está funcionando, está trabalhando e está lhe protegendo. E é para isso que a vacina serve. Olha só, e às vezes a gente fica com medo, né? E não é para ter medo, é para tomar a vacina então, doutor. Essa é a ideia. A ideia da vacina também é importante salientar que ela não serve para a gente zerar os casos de gripe. Ela serve para diminuir internação, diminuir gravidade e acabar com a mortalidade
por essas doenças respiratórias. Vamos falar da vacinação contra o sarampo? Qual que é a faixa etária? Então, sarampo, de forma bastante interessante também, começa por profissionais de saúde. E aí eu faço uma chamada, um alerta para todos os meus colegas da saúde, coloquem também seus cartões em dia. Eu acho que a gente fala tanto para os outros, né? Vacine seu filho, vacine seu avô, vacine seus pais, e a gente acaba esquecendo da gente. Então, a vacina do sarampo é extremamente importante. Aqueles indivíduos que nunca vacinaram para sarampo, precisam de 2 doses. Aqueles indivíduos que já tiveram vacina para o sarampo, ou já têm mais de 30 anos de idade, 1 dose é suficiente. Então, nós começamos agora em abril a campanha para profissionais de saúde, em maio para as crianças. Você está dando recado para os seus colegas, né, profissionais de saúde, mas a gente que é mãe, que é pai, que é responsável também, né? A gente está com o filho no médico a todo momento, mas quando é a carteirinha de vacinação, quando é o cuidado com a gente deixa de lado. Mas o que a gente tem que lembrar, né, doutor? Que a gente tem que ser forte na saúde para poder cuidar do filho. É isso mesmo. E eu fico bastante preocupado que a gente vê a reemergência de doenças aí, que até então a gente não falava mais. Isso aconteceu com o sarampo. Infelizmente, está acontecendo com a poliomielite, que é uma doença trágica, terrível. Nossa. Então, coloque seu cartão de vacina em dia. Quando a gente fala do sarampo, qual que é a situação do sarampo hoje no Brasil? O sarampo, a gente teve 2 anos atrás a reentrada a partir das migrações da Venezuela no Brasil, e a situação nunca mais esteve sob controle, já que nós somos considerados uma zona livre de sarampo. Hoje, não temos mais esse status, pelo menos no nosso país. Muito obrigada pela participação.